dia, boa noite. Vamos falar um pouquinho, então, nos próximos minutos sobre inteligência artificial. E tem uma surpresa muito legal, hein? Fica até o final, que no final você vai ver um rápido bate-papo aí com uma pessoa super especial, CTO de uma das principais startups do mercado. Vai estar conversando comigo aqui depois que eu fizer a apresentação. Então, vou até acelerar um pouquinho a apresentação para conversar com essa pessoa. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal e super dinâmico. E, gente, vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre inteligência artificial, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Em breve, a inteligência artificial substituirá os especialistas em direito, medicina, finanças e outras profissões. Presta atenção nessa frase, tá? Presta atenção nessa frase. Daqui a pouco eu vou voltar nela. Quero que você me diga o seguinte: esse em breve é realmente tão em breve como a gente imagina? Será que a gente vai estar, quem sabe, aí num cenário de Star Wars, Vingador do Futuro, conversando aí com robôs, pedindo, né, sexta-feira, acho que tá legal aqui para a gente cervejinha, talvez, no bar, ser atendido por um robô aí, por um humanoide. Será que isso é uma coisa que está muito longe de acontecer? Está muito utópica ou é algo que está realmente, né, acontecendo e é uma realidade, né? Então, durante a minha apresentação hoje, eu quero passar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo nesse universo da inteligência artificial e o como que a gente, né, pode estar se preparando, a gente vendedor principalmente, pode estar se preparando para absorver e ao máximo esse potencial, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui de, puxa, um robô servindo a gente, isso já é realidade, né? Isso aqui é um vídeo que eu fiz ano passado, numa viagem que a gente fez a São Francisco, né? Então, lá tem o CafeX, né? Que você vai lá num totem, pede o seu cafezinho, o cafezinho é feito numa máquina, né? E o robozinho ali, todo cheio de graça, vocês vão ver aí, fica fazendo umas firulas. Ele vai lá, coloca o teu café, coloca o teu copinho, pega o teu copinho, coloca na máquina e traz para você. Então, se a gente parar para pensar, né, puxa, muito do que os filmes previram, muito do que os futuristas olharam já está acontecendo. Ontem eu achei muito engraçado, eu estava colocando essa imagem aqui, minhas filhas estavam junto comigo, elas olharam para mim, nossa pai, sério? De quando que é isso? 1962? Eles já viam que a gente ia ter aula online, que a gente ia trabalhar remotamente, telemedicina, vídeo, né, vídeo. Então é muito interessante a gente olhar essa dinâmica, né, de puxa vida, né, como é gostoso a gente pensar o futuro, né? Como é gostoso muitas vezes a gente trabalhar como a gente vem trabalhando aqui na empresa para construir o futuro e ver que muito do que foi pensado lá atrás realmente aconteceu, né? Eu não sei, né? Tem esse meme do Mad Max que eu acho mó barato. Eu não sei se, talvez, espero que não esteja tão apurado, né? Porque Mad Max, o filme, se passa em 2021, né? O pessoal tem brincado muito. Será que ano que vem a gente vai acabar que nem o Mel Gibson, talvez, que nem a Tina Turner, né? Mas aqui é só para se divertir um pouquinho. Mas o que eu quero passar para vocês é essa evolução, né? Como diriam os bons historiadores, para a gente entender bem, né, o futuro, viver bem o presente, vale a pena a gente olhar um pouquinho para o passado. E quando a gente fala de inteligência artificial, é muito legal a gente entender que a inteligência artificial ela é algo que vem evoluindo, né, não é hoje, né, não são nesses últimos anos. A inteligência artificial começou como ciência lá em 1943, lá na Segunda Guerra. Não sei quem viu o filme aí, né, A Máquina da Imitação, que conta um pouquinho a história do Alan Turing, que é considerado o pai da inteligência artificial, né? O que ele fez, né? Ele criou uma máquina, ele criou o primeiro grande supercomputador para decifrar o código da máquina Enigma, que era uma máquina alemã de criptografia de mensagem. Então, os alemães trocavam as mensagens através dessa máquina para falar onde é que seriam os próximos movimentos durante a Segunda Guerra Mundial. E Alan Turing foi, né, o governo britânico chamou ele e criou uma grande equipe aí de cientistas, matemáticos, para tentar quebrar esse código. Então, quando a gente fala em computação, quando a gente fala em algoritmo, quando a gente fala em programação, aqui começou a nascer um pouquinho dessa visão de
o que é inteligência artificial, né? Alan Turing, lá no final de 1943, conseguiu quebrar o código da máquina, né? Conseguiu, inclusive, ajudar, né, nos combates seguintes, e foi, né, ele é considerado o pai da inteligência artificial porque lá em 1948 ele cunhou o termo inteligência artificial, né? Qual que era a ideia desse termo, né? A ideia do quê? Será que algum dia, lá eles pensavam dessa forma, né? Será que algum dia os computadores vão pensar igual a gente? Será que algum dia a máquina vai ter a capacidade cognitiva de um ser humano, de fazer um raciocínio, de fazer um cálculo, de enxergar, de falar, de escutar? E isso lá em 1948 foi cunhado o termo inteligência artificial. E o que a gente viu que realmente, né, de lá até os dias de hoje, a gente teve uma grande evolução. Não sei quem está assistindo aí o fenômeno, né, de sucesso, o Gambito da Rainha. A gente está assistindo aqui em casa, já assistimos na realidade, vamos assistir de novo, né? E o Gambito da Rainha fala do xadrez, né? E eu gosto muito de sempre correlacionar a inteligência artificial com jogos. Quem gosta de jogar videogame, né? Quem gosta de jogos eletrônicos, sabe que já existia, né, muita inteligência artificial nos jogos, na dinâmica do teu personagem, mas o xadrez reflete muito bem tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque o xadrez é um jogo de tabuleiro, né? Um jogo de tabuleiro que até, né, pouco tempo atrás era um jogo onde os computadores eram facilmente batidos pelos principais jogadores, né? A gente tem, inclusive, uma história muito bacana. Lá em 1800 e pouquinho, criou-se um robô, né? Um robô que nada mais era do que um braço que movimentavam as peças, e a pessoa ficava atrás de um espelho, assim, para dar a impressão de que você estava jogando sozinho, jogando contra você mesmo, né? Lá em 65, a gente já começou a ter os primeiros jogos de xadrez. Não sei quem aí tem um pouquinho de cabelo branco, que nem eu, com certeza vai lembrar aí da época de Windows, né? Os Windows mais antigos, que você conseguia jogar xadrez e era bem feinho o tabuleirinho, mas né, aquelas já eram as primeiras, né, aplicações bem primitivas de utilizar a inteligência artificial, e isso foi evoluindo, né? Lá em 95, os grandes computadores começaram a enfrentar os principais mestres russos de xadrez. Então, em 95, a gente teve o primeiro desafio, onde o computador foi, né, batido pelo Kasparov, que foi um grande enxadrista, né, mas que em 1997 não conseguiu lograr o mesmo sucesso e perdeu, né, perdeu duas vezes. Em três tentativas, ele perdeu duas para o Deep Blue, que era uma máquina da IBM, uma máquina muito robusta, mas uma máquina que ainda era uma máquina que, de certa forma, fazia o quê? Aqui estão todas as potenciais movimentos do jogo. Aqui são as regras, né? Aqui você, se a pessoa fizer isso, você pode fazer isso, isso ou isso. Então, ainda era, né, algoritmos um pouquinho if-else, como a gente brinca, né, para quem é da área mais técnica, né? Mas o que a gente vê agora, principalmente a partir ali de 2016, 2017, 2018, é uma nova dinâmica. Hoje, as principais inteligências artificiais, elas aprendem sozinho, gente. Olha que legal. Você apenas ensina. Ó, o jogo de xadrez tem essas regras. A inteligência artificial começa a jogar campeonatos online sozinho, começa a perder, começa a ganhar, ganhar cada vez mais, e vai aprendendo sozinho como jogar, quais são as melhores variações. E isso vem que desde 2018 nenhum ser humano conseguiu ganhar, por exemplo, do AlphaZero, que é, né, um AI focado em jogos de tabuleiro, tanto no xadrez, tanto no Go, e também cada vez mais nos jogos de pôquer, aonde o computador tem sido cada vez mais inteligente do que as pessoas, né? Então essa evolução toda lá, desde Turing até agora, ela já é aplicável em muitos campos do nosso dia a dia, né? Vou passar um vídeo aqui, não se preocupe, não tem som, um vídeo, tá, pessoal? Um vídeo do que é um carro autônomo funcionando. Vejam só que legal.
Gente, isso é muito bacana. Vocês conseguem visualizar tudo que um carro autônomo faz? Ele consegue enxergar, ele enxerga o carro, ele enxerga a faixa, ele enxerga a placa, ele calcula a distância do carro para frente, do carro para trás, ele para quando a placa pede para parar. Se tem vindo um carro na esquerda, ele espera o carro da esquerda passar. Se tem vindo um carro na direita, ele espera um carro na direita passar. Quando que a gente ia imaginar que um carro, né, seria talvez 100% autônomo? A gente tem evoluído, né? Esse é um Tesla, uma das principais indústrias, né, automotivas focadas em carro autônomo. Mas tem coisas muito interessantes. Vou contar um segredo para vocês, tá? Mas não conto para ninguém porque às vezes dá até vergonha, né? Você sabia que, por exemplo, ele está ali, né, com a placa de stop. Você sabia que para ele ler uma placa de stop e entender que isso é uma placa de stop, né, a inteligência artificial ela tem que consumir centenas, se não milhares de fotos de placa de stop. E lá na China, tem empresas especializadas em tirar foto de placa de stop, mundo afora, né, em vários idiomas. Eles escaneiam essas fotos e eles jogam no banco de dados da inteligência artificial para ela aprender que, por exemplo, no Brasil, a placa de stop é lá uma placa de pare, né? Mas é uma coisa muito bacana, né? A gente parar para olhar, por exemplo, um carro autônomo. Hoje, não sei quem aqui na hora do almoço talvez tenha pedido, né, uma refeição no Uber, uma refeição no Uber Eats, no iFood, ou que vai, né, utilizar um carro de aplicativo. Então, isso, gente, já é um uso, né, há muitos anos, desde 2015, 2016, de inteligência artificial para ajudar na roteirização, para ajudar a identificar qual que é o carro que está mais próximo de você, para ajudar a identificar, né, qual é o melhor motorista. Então, a gente olha a inteligência artificial sendo utilizado em vários aspectos do nosso dia a dia, né? Desde aí, né, de aspectos de logística, né, de aspectos, como a gente viu ali, de carro autônomo, de transporte. E olha que lindo isso, né? A movimentação, o pessoal saindo do centro e indo para os bairros, o pessoal vindo dos bairros para o centro, e tudo isso sendo monitorado em tempo real, com volumes massivos de dados, com dados que a gente chama de dados quentes, que você precisa estar sempre entendendo, segundo a segundo, tomando decisões cada vez mais rápidas, cada vez mais dinâmicas, né? Por exemplo, uma coisa que me salvou ano passado, além da Califórnia, eu também tive Israel, e eu utilizei, né, a ferramenta do Google, o Google Lens, né? E olha que demais, o Google Lens hoje você escreve e você transfere o que você escreveu para o teu computador, para o teu, né, pro teu documento que você está fazendo. Com certeza comigo isso não ia funcionar muito bem, tá, gente? Porque minha letra ele ia achar que era japonês e ia jogar alguma coisa muito estranha lá para cima. Mas ano passado eu estava lá em Israel e uma das coisas que eu achei excepcional foi estar no mercado e apontar o celular, apontar o Google Lens, né, para uma embalagem que estava em hebraico, e ele traduzia aquilo e a gente conseguir, né, enxergar no nosso idioma o que estava escrito ali sem ter, né, maiores dificuldades. E o grande, né, queridinho do ano para quem trabalha na área é o GP3, né, o GPT-3, né, o GPT-3 ele funciona dentro do que a gente chama de Conversational AI, que é uma área que identifica palavras, significados e tenta realmente entender o que está escrito. E o GP3 é um esforço muito grande de realmente fazer você conversar com as coisas, né? E olha que lindo isso. Imagina que demais você está, né, no mercado, você está prestes a consumir um produto, no meu caso aqui, que eu tenho de tudo que está dentro, né, dentro, por exemplo, de um receituário médico, você pode conectar, né? Você pode se conectar muitas vezes com outras fontes. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ah, puxa vida, será que eu posso consumir ovos? Será que eu não posso? Qual a quantidade ideal? Como que está no meu plano de dietas? Isso talvez se conecte com o meu dispositivo aqui de rastreio de atividade física. Isso talvez possa estar aí se conectado com, né, o meu prontuário médico. Então, olha que excepcional o momento que a gente está vivendo, né? E tudo que está acontecendo. Mas eu quero voltar lá para
aquela frase, né? Tudo que está acontecendo hoje, né? Não em breve, né? Em breve, a inteligência artificial substituirá os especialistas em direito, medicina, finanças e outras profissões. Quando foi dita essa frase? O que vocês acham, pessoal? Essa frase foi dita agora, esse ano passado, 2000, né? Década de 90. Essa frase foi dita lá, talvez, pela equipe do Alan Turing. Quando que vocês acham que essa frase foi dita? E eu fui pesquisar, né, porque eu achei muito legal, na realidade, ser um artigo, né, que comentava um pouquinho dos desafios que a gente tem, né, quando a gente fala em inteligência artificial. O Frederick Hayes é um professor hoje da Universidade de Harvard, né, professor de computação da Universidade de Harvard, e ele falou essa frase, gente, pasmem, em 1984. A gente vai ter Mulher Maravilha em 1984, né? Não podemos perder. Já viu o trailer, musiquinha do Depeche Mode, espetacular. 1984, gente. Há 36 anos a gente prevê, né, que a inteligência artificial substituirá as pessoas, substituirá os seres humanos. E não é o que a gente tem visto, né? Então, eu sempre gosto de trabalhar, né, com os nossos clientes, de conversar com as pessoas, com os entusiastas, né, com as pessoas que gostam de tecnologia, dentro do aspecto da realidade. Existe hoje muito hype, né? Existe hoje realmente, né, uma visão de que a inteligência artificial, muitas vezes, ela é capaz de entregar muito mais do que ela realmente entrega. A gente já viu, ela consegue, né, fazer um carro dirigir sozinho, ela consegue cada vez mais ler materiais, ela consegue, né, traduzir conteúdos, você consegue falar com o seu dispositivo, você consegue interagir com o Google Home, com a Alexa, tudo isso é hoje, tudo isso está acontecendo, né? Mas e a evolução dela, né? Quais são, né, os principais riscos? Quais são os segredos, né? O que as pessoas não te falam sobre inteligência artificial? Será que realmente a gente tem que ter medo da inteligência artificial? O Elon Musk, né, que inclusive é o idealizador da Tesla, do carro autônomo, que é um dos apoiadores do OpenAI, do GP3, ou seja, uma pessoa que está muito envolvida dentro desse ecossistema de inteligência artificial, ele fala uma coisa aqui que é muito peculiar, né? Com a inteligência artificial provavelmente ficará muito mais inteligente do que os humanos, a proporção relativa de inteligência será semelhante à que existe entre uma pessoa e um gato, talvez maior. Gente, nós somos o gato, tá? E o AI para ele, né, vai superar muito a nossa inteligência e vai deixar a gente parecendo gatinhos, né, perto aí, talvez, dos momentos da singularidade. E ele é um dos grandes defensores que diz que a gente precisa, né, ter muito cuidado com tudo que está acontecendo com esse avanço da inteligência artificial. Mas será que realmente a gente precisa ter tanto medo assim da inteligência artificial? Será que realmente, né, a gente vai ter os computadores mais inteligentes que a gente, né, com vontade própria, sei lá, se rebelando aí na Skynet, né, e vindo destruir os seres humanos, né? Gente, não, ainda não, né? Eu acho que a gente tem hoje cada vez mais, né, excelentes ferramentas, excelentes tecnologias para a gente pensar, né, como ferramentas de apoio. Então, puxa, vamos utilizar a inteligência artificial, vamos utilizar todo esse potencial que a gente tem para ajudar a gente, às vezes, nas coisas chatas, né? Nas coisas pesadas, nas coisas mais complexas. Olha que demais esses robôs aqui da Boston Dynamics, né? Fazendo um trabalho que até pouco tempo atrás a gente não imaginava como possível, né? Porque é um trabalho de manusear caixa, é um trabalho muitas vezes aí com equipamentos mais pesados. E a gente já tem isso funcionando. A gente já tem, né? Quem vê, por exemplo, uma fábrica da Tesla novamente, ou uma fábrica automotiva aí de última geração, você vê já muita robotização, você vê realmente muito processo altamente, né, eficiente, com o robô fazendo esse trabalho mais duro, esse trabalho
mais árduo. Então, por que a gente não utiliza todo esse potencial que a gente vê na inteligência artificial para, né, nos ajudar como vendedores a olhar o quê? A olhar melhor a nossa carteira de clientes. Pegar um exemplo aqui, um exemplo nosso, né, recente aqui. Puxa, eu sou uma empresa que eu tenho 70 mil pedidos por dia. Eu sou uma empresa de alimentos que eu tenho 11 mil clientes no Brasil, né? Gente, são volumes massivos de informação. Como é que você vai fazer uma boa identificação do que está acontecendo dentro do universo dos teus clientes com esse volume de dados? Né? Como é que você vai identificar, por exemplo, a oportunidade de oferecer um produto diferente numa prateleira, num ponto de venda? Né? E, puxa, não é simples. Isso AI faz bem. Né? Isso inteligência artificial faz bem. Isso o ser humano pode fazer? Ontem a gente conversava com um cliente aqui de uma grande montadora, uma das principais do Brasil, e brincava, não, o meu AI aqui é o Excel. Faz também, né? Só que vai demorar muito mais tempo do que você ter uma inteligência artificial te ajudando, do que você ter, né, excelentes ferramentas fazendo esse trabalho mais científico, mais matemático, mais estatístico. Por quê? Porque AI é matemática, AI é estatística, AI é linguística, e AI tem permitido que a gente tenha cada vez mais forecasts acurados, entendimento da dinâmica do cliente, manutenção de churn, predição de churn, falar se aquele cliente está para sair, se aquele cliente não está para sair. Daqui a pouco o bate-papo aqui, fazendo um pequeno spoiler, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial para trabalhar a questão do lead, mas para trabalhar do ponto de vista de que seja algo que te ajude como vendedor. Porque se a gente para olhar e pensa nas principais, né, habilidades que a gente tem que ter, ou que são as habilidades dos profissionais do futuro, essas habilidades aqui que foram atualizadas agora, inclusive, durante a pandemia, você para e olha, né, pensamento analítico. Gente, o computador faz isso. Né, programação, computador. Pensamento crítico, computador. Né, pensamento complexo, computador. Né? Mas na outra ponta eu olho inovação, eu olho, né, aprendizagem contínua, eu olho criatividade, eu olho liderança, eu olho influência, eu olho inteligência emocional. Tudo isso são características nossas, né? São características humanas, são características de um bom vendedor, são características de um bom profissional de mercado. E isso, a inteligência artificial, gente, falo de carteirinha, de quem está aqui, né, nas trincheiras, batalhando por isso, está muito longe de fazer acontecer. Então, quando você pensa, né, na questão da empatia, gente, a gente não vai ter um AI empático tão cedo. Se você pensa na questão da criatividade, a gente já vê evoluções, mas também, né, são evoluções muito mais programadas do que uma criatividade, né, digamos assim, mais explosiva, né? E relacionamento, né? Eu acho que vendas, né, a gente ainda vem muito no relacionamento, ainda vem muito nessa conexão humana, empática e trabalhar junto com os nossos clientes para a criatividade. E para finalizar aqui, que eu já estou empolgadaço aqui para conversar com o nosso convidado, vou deixar aqui as minhas predições, né? Predições do Almir para os próximos anos. Existe um componente muito crítico na evolução da inteligência artificial, que é o componente do hardware. Né? O hardware é o quê? São os computadores. Né? Então, para você ter uma boa inteligência artificial, você precisa de grandes computadores, você precisa de grandes, né, poder de processamento, não são qualquer máquina, não é um computador pessoal nosso, um notebook que nem o meu aqui, que é capaz de rodar um algoritmo, de pegar um volume de informação. Né? Então, tudo está indo muito para a chamada computação quântica. Google, né, andou falando por aí que já domina a computação quântica, IBM diz que não é bem assim, Microsoft está brigando,
né, por fora. Se a gente chegar realmente nessa visão de computação quântica, que são computadores que vão conseguir processar volumes massivos de informação, volumes de dados absurdos em questões de nanosegundo, gente, a gente vai ter uma coisa linda acontecendo. E daí talvez um pouquinho daquela visão mais catastrófica do Elon Musk possa ser vista a curto prazo. Mas eu diria que até 2030 a gente ainda vai, né, continuar evoluindo do jeito que vem evoluindo. Os últimos anos foram anos excepcionais para quem está nessa ponta de ver a evolução de tudo que está acontecendo com inteligência artificial, mas os próximos 10 anos ainda vão ser anos realmente de muito trabalho, né, de muita construção conjunta. O Jarvis do Homem de Ferro está longe ainda de ser realidade, mas a gente está num caminho muito animado, num caminho muito bacana. Quero chamar então meu convidado aqui para a gente falar agora, bater um papo, conversar um pouquinho sobre isso. Sei que ele também é um super entusiasta aí da inteligência artificial. Vamos lá, gente. Fala pessoal, tudo bom? Sou o Felipe, sou cofundador da Exact Sales, sou o CTO da empresa. Estou aqui então para concluir esse papo, essa palestra muito legal que o Almi nos ofereceu. Achei realmente muito bacana. Explica e talvez até por um lado da calma, né, Almi? O pessoal que ainda não tem assim tanta noção do que é a tal da IA, o que ela vai nos oferecer, mas principalmente o que ela vai nos ajudar, né? E no contexto comercial, uma das coisas que eu mais achei legais que tu apresentou é que o IA nada mais é do que um aprendizado, nada mais, né? Resumindo aqui, uma pequena frase, aprendizagem de padrões e, posteriormente, aferições. Inferências, na verdade, não aferições. E isso tem tudo a ver com comercial, né, Almi? Você até mencionou ali, dentro de um contexto, dentro do dia a dia, você conseguir analisar muitas informações, muitos gigas de dados e tomar decisões não é uma coisa fácil para uma pessoa. E aí a IA vem para nos ajudar, para complementar o nosso trabalho, não é? Eu acho que é bem isso, né? E uma das coisas que eu acho excepcional, assim, é essa capacidade que a gente tem de usar o IA para cruzar muitas fontes de dados, né? Então, hoje a nossa tecnologia, por exemplo, ela se conecta com a base interna, com os dados do CRM que a empresa usa, ou do ERP, mas a gente vê casos do pessoal pedindo, cara, mas você consegue trazer para mim o emplacamento lá da Fenabrave? Você consegue trazer para mim, né, a expectativa aí de crescimento do PIB? Porque isso influencia a nossa venda, historicamente a gente sabe. Então, o bonito é isso, você vê todo esse potencial, né, e de fazer isso, dá trabalho fazer isso, né, não é fácil. Mas depois que você faz a primeira vez, né, o bichinho fica ali, né, fica aprendendo, fica se desenvolvendo e cada vez mais começa a dar os inputs para que a gente tome as decisões, né? Eu acho que um dos erros é esse. A máquina ainda não está pronta para tomar decisão pelo vendedor, pelo executivo, né? A máquina está pronta para te apresentar cenários, né? O que você acha? O cenário 1 é esse, o cenário 2 é esse, né? Para onde a gente vai, né? Perfeito. E comercial, no fim das contas, a gente gosta muito de ajudar a educar o mercado. Comercial é padrão, né? E IA tem tudo a ver com padrão. A IA nada mais é do que um bebê que tem um cérebro que parece uma esponja, que aprende muito, que consegue absorver muita informação e consegue fazer deduções. E comercial é exatamente isso. É você conseguir justamente ter acesso a essas fontes de dados que tu citou, não só do teu CRM, mas, achei bem legal os exemplos do pagamento do Detran. Às vezes, dependendo do contexto da pessoa, o valor da bolsa, quantidade de ações negociadas, enfim, diversas variáveis que podem ajudar e joga tudo isso dentro de uma IA para ajudar a monitorar o padrão, para ajudar a replicar o padrão e, finalmente, a gente conseguir ter acesso a gargalos, a métricas, a tornar o processo transparente, né? Verdade. Acho que uma das coisas que quem trabalha nessa ponta da inovação, da tecnologia, com startup, é realmente isso que você falou, né? A gente hoje cada vez mais
busca fazer uma venda, né, com processos inteligentes, né, com ferramentas apoiando a gente. E o IA é muito legal nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: você ensina o IA a fazer, né? Você ensina o IA a jogar futebol. Se você chegar para ele e falar, IA, vai jogar basquete agora? Ferrou. Não, é assim. Exatamente. Ferrou. Não dá certo. Na nossa plataforma, a gente tem uma funcionalidade que se chama Score de Similaridade, que usa justamente IA, porque ela cruza todas as informações do histórico de qualquer negociação, de todas as negociações, e ela consegue aferir se as negociações em andamento elas têm potencial para se tornar realmente clientes ou não. E aí o que tu falou sobre comparar com basquete é uma coisa que é um dos, vou chamar de pontos fracos, porque se daqui a pouco você está acostumando a sua base a vender um produto, você quer vender picolé, daqui a pouco resolve vender qualquer outro tipo de alimento, cara lá, vamos ter que refazer esse nosso cérebro aqui, porque ele vai começar a aferir errado, né? Verdade. E a gente até tem, rapidamente, aqui a gente tem as classificações, né, que a gente chama de Narrow AI, que é isso, é o momento que a gente vive, né? Esse é o momento da tecnologia em si, né? As pessoas esperam a gente evoluir para o General AI, que é a tecnologia aprender mais coisas sozinho, fora daquele escopo, né, pré-determinado, para a gente chegar talvez na famosa singularidade, né? Que é a máquina aprende sozinho e fica muito mais inteligente que qualquer ser humano. Mas, gente, a gente está muito longe do próprio General, né? O que a gente vê hoje são muitos Narrow AI sendo juntados para dar um tipo, um tchan, né? De que, isso aqui é além do normal, né? Mas é realmente isso que você falou. Futebol é basquete, né? As duas bolas, mesmo sendo redondas, não se misturam no mundo da tecnologia por enquanto. E o legal que tu citou, era uma das coisas que eu ia trazer aqui também, tu citou a computação quântica como uma das próximas evoluções. Eu acho que a IA está muito vinculada à evolução da computação quântica para conseguir continuar se desenvolvendo, né? Sim. Mas, nossa, ainda está bastante longe disso, a gente está com bons SDKs aí sendo lançados no mercado, bons kits de desenvolvimento, para quem não conhece, mas a gente ainda tem uma boa distância. Eu acho que o principal agora é o pessoal que está nos escutando se preocupem em ficar perto da tecnologia, acompanhar, né, não serem reféns dela, não acabarem sendo surpreendidos por ela. A gente está aqui, a gente tem que ajudar e colaborar para que a tecnologia ande a nosso favor, né? Não contra a gente. Acho que contra a gente é uma coisa talvez até utópica. Sim, eu também entendo que a tecnologia é um apoio, né? Mas você, como um profissional que tem que estar antenado, que está passando aí por um momento crítico de transformação digital, está tendo que aprender a lidar com novas ferramentas, está tendo que aprender a fazer inside sales ao invés de estar na rua, só no relacionamento. Começa a olhar com carinho tudo que está acontecendo, né? Porque, de novo, a curto prazo, né, risco baixíssimo de você ter um AI fazendo um processo, né, bem... Um AIzinho muitas vezes ali fazendo um atendimento no e-commerce, respondendo perguntas básicas, conectado aí com o marketplace, mas tá longe ainda de ser um vendedor que vai, né, conseguir entender bem a demanda do cliente e oferecer, né? Mas eu diria assim, em 10, 15 anos, eu já tenho um pezinho atrás ali do que vai acontecer se a gente tiver, obviamente, a computação quântica ou uma evolução de hardware, né, fora do que vem acontecendo nos últimos anos, né? Eu diria que há 10, 15 anos, quem vai ajudar bastante a esse tipo de coisa acontecer, na verdade, é a própria população que vai se educar, vai evoluir, vai aprender melhor a usar a tecnologia e vai depender um pouco menos de uma ajuda extrema de uma outra pessoa para criar suas soluções. Vender, no fim das contas, é curar uma dor, né? É curar um problema, é ajudar a solucionar. E isso é uma coisa que a IA ela vai ajudar no diagnóstico. Isso, no curto prazo, a IA ajuda super bem no diagnóstico, né? Então, ela consegue analisar muito mais variáveis do que uma pessoa conseguiria para dar um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, ela ter aquele problema resolvido de uma maneira mais eficiente, né?
Eu acho que a gente vê a área médica, que é uma das áreas de maior evolução, né, de leitura de exames de radiologia, né, de exames clínicos, né, e é isso que você falou, é a leitura, né, é o entendimento de chegar e falar para o médico, ó, né, essa tomografia aqui está compatível com Covid, vou pegar o exemplo aqui que a gente está vivendo nesse momento, né, mas qual que é o tratamento? Quem vai dizer o remédio, né, ainda não é a inteligência artificial, né, mas ela talvez facilite esse esforço do médico entender, do médico, né, identificar o que está acontecendo e falar, ó, né, opa, legal, eu concordo com você, a inteligência artificial tá boa aqui, vamos então dar esse tratamento aqui, né. Mas é legal demais, né? A gente vê tudo que está acontecendo, não somente na nossa realidade empresarial, mas como na realidade, acho que do dia a dia de relacionamento, falar com as caixinhas, que a gente acha o máximo aqui em casa, você chamar uma playlist, né? Você fazer aí, pedir para o Siri contar uma piada, né? Mas o mais legal ainda é trazer isso para o dia a dia, né? Fazer isso dentro da empresa, dentro da nossa realidade. Melhor ainda se isso se transformar em dinheiro no fim do mês, né? O pessoal tem muito mais contato com IA do que imagina, né? Eu estava fazendo uma reflexão aqui, por exemplo, há pouco tempo atrás, tinha aquela brincadeira que todo mundo estava fazendo de tirar uma foto sua e mandar para uma plataforma, um aplicativo que ia transformar você numa pessoa um pouco mais velha. Para o pessoal que não sabia, parabéns, você está treinando a IA de alguém. E a gente estava fazendo isso no modo, né, se divertindo, postando, e muito provavelmente as pessoas postavam, ou melhor, criavam a imagem e diziam se ela ficou boa, se não foi. Então, o pessoal... e há exatamente isso, né? E a empresa que desenvolveu esse aplicativo foi muito inteligente, porque viralizou, e eles com certeza conseguiram evoluir muito o produto deles, que muitas vezes era um produto de segurança, que não tinha nada a ver com essa finalidade, mas foi bem legal para eles. É a história das placas da fábrica de foto de placa lá na China, né? Então, exatamente. É uma coisa que as pessoas não conhecem, mas por incrível que pareça, né? Atrás do AI tem um monte de chinês tirando foto, escaneando foto, falando isso é uma placa, né? Nesse idioma, desse tamanho, com essa cor, para o pessoal entender, né? E eita, povo competente, né, para fazer isso. Cara, eu tô absurdamente fã. Outro exemplo prático também, quando a gente vai entrar em algum site que tem uma camada de segurança um pouco mais robusta e pede para a gente selecionar em algumas imagens onde é que está o ônibus, onde é que está o avião. Tá aí, ó. Você também tá, com toda certeza está ajudando a treinar uma baita de uma AI, provavelmente do Google ou do fornecedor que for, para ser usado em N finalidades. Cara, é demais. Acho que o que a gente está vivendo é algo muito bacana. O pessoal aqui está avisando que a gente está aí no minuto final, né, do nosso bate-papo. Tentei acelerar um pouquinho ali, queria ter acelerado mais aqui, mas eu me empolgo, né? Gente, quem quiser saber mais aí sobre o Almir Neves, dá uma bugada, acha aí nas redes sociais, né?